No vídeo anterior do Farol da Certeza, nós estávamos falando sobre essa relação entre a meditação, analítica e a meditação de repouso, né, ou a meditação de assentamento. E também a gente mencionou essa prática das pessoas de maior capacidade, que ela não tem muito esforço, porque ela confia na benção do lama, e em alguns pontos, essenciais sendo concedidos e assim por diante, né. Agora aqui, nessa próxima etapa do texto, nós vamos entrar na questão específica nos específicos da tradição Nyingma, né, que basicamente é a Hatha Yoga, um dos 6 tipos de tantra, e os outros tantras internos, né, Maha, Anu, né, Hatha Yoga é o terceiro. E a relação disso com essas meditações sobre as quais a gente estava falando, né. Então, é um tópico fascinante. Sinto dizer que eu não vou poder acompanhar tanto o comentário dessa vez, simplesmente porque eu não entendi e também, não acho adequado, expor publicamente o que está dito no comentário, usar os termos, até mesmo no texto principal. Bom, a gente vai entrar, vamos lá, vamos botar a vinheta aí e vamos seguir, tentar fazer esse negócio aí. Então, o item 4.2.2.2.2, são 4 2, né, 4.2.2.2.1.1.1, 3 uns. Hã, ele vai continuar explicando, essa questão dessa prática, para seres que têm, uma facilidade maior, né. E essa prática que depende de 4 causas, principalmente, entre elas a bênção, principalmente a bênção do lama, né. Então a gente vai falar um pouco aqui de iniciação vajrayana, a gente vai falar um pouco, vajrayana e tantra são sinônimos, né. Então a gente vai falar, mas começa aqui com uma coisa preocupante. Vamos fazer a primeira frase aqui. Ao transpassar para a pureza primordial. Então, essa terminologia aqui, ela diz respeito ao que normalmente a gente chama de, eu sinto até usar as palavras, falar o nome dessa tradição, eu já me sinto, indigno, né. Então, eu tive que rezar um pouco, assim. Então a gente vai estar falando que essas 2 terminologias aqui dizem respeito ao aspecto da Ati Yoga, que é o que chama de Dzogchen, ou grande perfeição, né. Então essas 3 coisas são a mesma coisa, né. E tem 2 práticas principais dentro da tradição desse veículo, desse aspecto dos ensinamentos, que é peculiar da tradição Nyingma. Então, embora mestres Kagyu, mestres Gelug e mestres Sakya às vezes pratiquem Hatha Yoga. A Hatha Yoga, essa terminologia Hatha Yoga, grande perfeição e assim por diante, isso é branding Nyingma. Então é dos Nyingma essa prática. Mesmo quando um Sakya vai estar fazendo isso, mesmo quando um Kagyu vai estar fazendo isso, mesmo quando um Gelug vai estar praticando isso, ele vai estar praticando os ensinamentos que vieram de Guru Rinpoche, Vimalamitra, Longchenpa, essa tradição, né. Então acontece desses, praticantes das outras tradições. O Dalai Lama, por exemplo, é uma pessoa que pratica, que tem textos, que ensina, né, também esse método, que é específico da tradição Nyingma. Então tem 2 práticas, uma delas é essa do transpassar, né. E para aprender o que quer dizer esse transpassar, né, o que quer dizer essa prática, essa meditação específica, mas até a palavra meditação é meio carregada, mas enfim, esse aspecto da essa prática desse nível de ensinamentos, é necessário que a pessoa passe por todo esse processo de práticas preliminares e, enfim, ela precisa ter uma preparação, daí ela vai lá e ouve essas palavras dentro num contexto e, dentro dessa eu estava comentando com várias pessoas agora recentemente aqui sobre, sempre tem essa preocupação em: "Ah, não tem um centro de Dharma na minha cidade, como é que eu faço para praticar o Dharma? Agora os centros estão fechados, eu quero praticar o Dharma". Bom, fazer esforço pelo Dharma, no sentido de ter que viajar, juntar dinheiro e ter que ir atrás e ter que fazer, isso faz parte das práticas preliminares, né.
Se a pessoa por acaso encontra, às vezes, o próprio Milarepa encontrou esses ensinamentos com grande facilidade. Se a pessoa encontra esse tipo de coisa, assim, falado num canal de internet, começa a gerar ideias sobre isso, começa a ler textos sobre isso, ela gera conceitos, isso vai gerar só obstáculos para depois, quando ela for se ela algum dia chegar a conhecer o contexto da prática disso, de estar num contexto de ser verificado por um professor e pelos colegas de prática, fazer prática em conjunto, ouvir ensinamentos, etc. Ela vai ter ela vai manifestar obstáculos. Ela vai gerar obstáculos porque ela lidou com esses conceitos de uma forma displicente, e daí porque ela também não botou, né, como o Milarepa não botou um esforço. Não é que todo mundo tenha que botar esforço, né, mas a maioria de nós tem. E quando a gente esse parece um pouco o papo de coach, né. "Ah, mas se você não botar um investimento no meu trabalho aqui como coach, né, se você não me pagar bem, aí o seu processo não vai funcionar direito, porque, né, você não deu valor para". Isso daí se aplica ao Dharma. Então se você não se mexe, se você não coloca seu suor e seu sangue para encontrar o Dharma, se você encontra o Dharma de forma displicente, você obtém um resultado displicente. Você trata o Dharma assim como qualquer coisa. Então, de forma geral, tem um mérito da pessoa ir atrás, né. Então esses 2 termos, né, pureza primordial também super carregado, super, né, eh, sinto muito que vocês estejam ouvindo isso de uma pessoa como eu. Mas tá aqui no livro, tem que ler, né. Então, ao fazer essa prática lá super avançada, aí ele tá dizendo aqui, é preciso a segunda fico mais tranquilo, voltamos lá para o Mahayana agora, né. É preciso levar a visão da Prasangika à perfeição. Isso eu me sinto confortável de falar Prasangika, me sinto confortável de falar da Madhyamaka, né. Por quê? Porque isso está dentro do contexto público dos ensinamentos do Dharma, não está dentro do contexto do relacionamento com o guru, que nem aqueles outros 2 termos ali. Então, tem que entender isso aqui. Agora ele está dizendo que de um certo ponto de vista, no que diz respeito à não elaboração, tem essa palavra que chama não elaboração, que é chomé, né. Então tem várias formas de falar e vários aspectos que se pode falar da desse resultado da Madhyamaka Prasangika ou das formas de budismo em geral, né. Então, tem essa característica que é não elaboração. É parecido com não conceitualidade, mas a gente já falou algumas vezes aqui nesse canal também dos problemas que tem em torno de várias não conceitualidades, que não são que é tipo uma conexão com o reino animal, né. Inclusive tem um rapaz que frequentemente ele comenta, eu apago o comentário, que ele diz que eu falo demais. Então tem meu vídeo sobre vacuidade, um dos meus vídeos sobre vacuidade, e recentemente, essa semana, acho que ele escreveu lá assim: "Ah, isso é um problema, porque fica gerando conceitos sobre essas coisas e assim por diante". Então, ali, né, não é porque sou eu, porque isso é natural dentro do budismo, tradicionalmente o Buda era assim e tudo, né, não existe essa necessariamente esse quietismo do qual às vezes os cristãos gostam muito, assim, do silêncio divino e tal, né. Isso não necessariamente é uma característica comum no budismo, né. Então não tô falando assim pra me defender, mas isso é uma coisa que existe, de falar sobre isso, de tratar isso de uma forma extensa e intelectual, né. E o oposto, algumas vezes, né, é um renascimento animal que a pessoa está produzindo. Então se a pessoa não está interessada em exercer o intelecto, de certa forma, hã, algumas vezes esse desinteresse, essa aversão que ela tem por estudar os conceitos e assim por diante, isso aí indica que a pessoa está gerando um hábito, uma conexão para renascer urso, peixe, sei lá o quê. Então, muito cuidado com isso, né. Mas aqui a gente está falando não elaboração, então para evitar não conceitualidade, a gente está falando não elaboração. Não elaboração é além dos 4 extremos. A gente não elabora afirmando, negando, né, a gente não usa, a gente não produz aquelas a proliferação de conceitos através do Catus Cotti. A gente não tem a ver com não conceitualidade, né, como vocês estão vendo, mas é uma não conceitualidade específica. Então, no que diz respeito à não elaboração, a visão da Prasangika Madhyamika, o Prajnaparamita, o comentário vai falar do Prajnaparamita, né, a sabedoria, a sabedoria, que leva a outra margem, né, os textos da Prajnaparamita dentro do Mahayana e assim por diante, que são objeto de comentário da Madhyamaka, né, e que são, portanto, né, a Prasangika é o quê? Uma explicação do Prajnaparamita, né. A Svatântrica também.
Então, mas a Prasangika é considerada superior, né. Inclusive pela tradição Nyingma. Tem uma citação no comentário tem uma citação de Longchenpa dizendo que a posição da grande perfeição é a posição Prasangika, né. Então, tem algumas vezes eu ouço as pessoas dizerem assim que Prasangika é o Ranton, né. Não entre nessa situação aí, isso não é bem assim. N Prasangika Svatântrica é uma discussão, Ranton Shenton é outra discussão. Então, não pense dessa forma, assim, né. Mas enfim, com relação a esse aspecto da não elaboração que está lendo o Catuskoti, a pureza primordial, Kadak, e a visão da Prasanga, que é a Prajnaparamita, assim por diante, né, essa visão além do sistema, elas são a mesma coisa, não tem não tem diferença. Mas, hã, embora o Mahayana, né, o próprio Prajnaparamita, coloque claramente que a vacuidade forma e vacuidade, né, então tem uma tem uma tendência ainda um pouco sutil de ter uma vacuidade ainda uma vacuidade um pouco um pouco, de ausência, né, um pouco de um estado branco mental. Mesmo a gente sabendo que no Prajnaparamita e na visão prasangika não era para ser assim, a gente percebe que ainda existe essa tendência, né, de negação. E é para isso, né, daí o Matrayana ensina aí aqui é engraçado fazer esse comentário, assim, né, pra impedir a fixação a uma vacuidade de mera ausência, que pode acontecer mesmo a pessoa, literalmente sabendo que o Prajnaparamita não é para ser assim. O Mantrayana, né, o veículo do Tantra, o Mantrayana, Vajrayana e Tantrayana são a mesma coisa, né. Ensina o grande êxtase. E aqui tem que fazer esse parênteses, algumas eu já comentei nesse canal, então, a o lugar onde eu pratico, normalmente eles traduzem bem como bem-aventurança, que é um termo quase, né, bem-aventurança é o que Jesus Cristo, sei lá, uma coisa meio cristã, assim. E é uma coisa relativamente neutra, né, essa bem-aventurança e tal. E êxtase é uma coisa que soa um pouco novela pornô, assim, às vezes, né. Embora êxtase tenha um sentido religioso também no cristianismo, né. Arrebatamento, êxtase e tal, etcétera. Então eu tive essa discussão com uma moça que estava me ajudando a corrigir o Dança Mágica, e eu, a princípio, eu queria usar a bem-aventurança para seguir, para me incomodar menos, né, seguir a tradição, assim, de tradução da qual eu venho, né. Mas ela insistiu para que eu usasse êxtase. E daí, né, o argumento mesmo de de que o êxtase tinha uma configuração um pouco assim, sei lá, drogada, um pouco sexual, ela falou assim: "Não, mas é exatamente isso, tu não pode ter um puritanismo aqui quando tu tá tratando". E a gente vai chegar lá aqui também, nesse aspecto de não ter um puritanismo, né, mesmo dentro desse ensinamento muito curto aqui, desse trecho do ensinamento do Mipan Rinpoche, a gente vai falar nisso. Ah, isso causa uma experiência da expansão da êxtase e vacuidade não duais. Então, assim, no Mahayana, a gente não fala em êxtase e vacuidade. No Mahayana, a gente fala em forma e vacuidade, ou os skandhas e vacuidade, né. Então, os aspectos todos que são mencionados no Sutra do Coração, ou que são mencionados nos outros sutras Prajnaprita, que são condensados. Quando a gente está falando em unir vacuidade com outra terminologia, é a mesma coisa, né, mas tem uma é uma outra coisa, mas tem um método em usar uma outra palavra, né. Então, a gente não tá usando forma, e a gente não mais adiante a gente pode usar, até vai falar aqui também, luminosidade. Então forma é uma forma mais mahayana, forma e vazio, é uma forma mais mahayana de tratar essa dicotomia na qual há uma união, né, uma convergência. Aí a forma mais vajrayana, mais mantrayana de falar disso é, f vacuidade e bem-aventurança, vacuidade e êxtase, e a forma mais, sutil de falar nisso é vacuidade e luminosidade, né. Então, não se fala assim lá no Sutra Mahayana, não vai se falar união de vacuidade e êxtase, não vai se falar, talvez tenha uma ou outra menção, mas não é um discurso comum no Mahayana de ter vacuidade e luminosidade. No Mahayana a gente fala vacuidade e forma é uma substituição ali para todos os elementos, todos os dharmas, todos os skandhas, todos os conteúdos, né. Então, geralmente usa a palavra forma, porque é o exemplo que tá lá no Sutra do Coração,
mas a palavra forma ela é um substituto para todos esses elementos, né. Então tem um X, né, vacuidade é X, X é vacuidade, que é para evitar esse extremo, de ficar numa vacuidade de mera ausência, né. Então tem essa defesa lá no Mahayana, a gente vai dizer que não, mas, hã, a gente vai falar nos aspectos que tem esse êxtase na prática. E como isso é um meio hábil, mais sofisticado de evitar a queda em, um estado de mera negação, mera ausência, mero, branco mental, né, mera não conceitualidade do reino animal, assim, né. Ou, melhor dos casos, uma não conceitualidade do reino dos deuses da não forma, que também é um estado de ignorância profunda, como já foi falado aqui em outros vídeos, não sei se do próprio Farol da Certeza. Esse aqui é o 42º vídeo do Farol da Certeza. Então quem quiser acompanhar pode olhar lá os outros 41, e a gente tá chegando aqui nesse verso 4.2.2.2.1.1. Hã, então essa experiência dessa expansão de êxtase e vacuidade é livre de sujeito e objeto. E aí vem essa expressão, hã, que é própria do tantra, né, que é aparência, clareza e estado desperto, né. Aparência, clareza, forma, aparência, né. Tem uma preferência hoje em dia na tradição budista de usar, em vez de usar a palavra forma, que tem, algumas conotações em filosofia, etcétera, às vezes tem preferência em usar a palavra aparência. A minha professora algumas vezes diz que ela gosta de usar aparência, porque eu acho estranho o que ela fala, mas, né, pra ela faz sentido, eu vou dizer aqui, ela diz que a aparência tem som também. Então, acho que ela tem uma visão cinematográfica, assim, holográfica, 3D dessa noção de aparência, né. Que a gente vai falar aqui, porque a gente vai falar de prática de deidade, né. Então é isso que quando a gente tá falando tantra, a gente não tá necessariamente falando, né, no que as pessoas pensam quando a gente fala tantra. Então tem meu vídeo sobre tantra aqui no canal, não tá no podcast, né. Outro dia uma moça me pediu que eu falasse de tantra. Você já tem um vídeo sobre iniciação que fala extensamente sobre tantra, e tem um vídeo sobre tantra que fala sobre tantra. Ah, mas, ela devia estar ouvindo o podcast e não percebeu que tinha esse vídeo. Então tem um vídeo sobre tantra e um vídeo hã, iniciação, que é um aspecto próprio do tantra. Então se você pratica outra forma de budismo, as pessoas vêm dizer assim: "Ah, mas é que eu não tenho iniciação". Não, tem um monte de ensinamentos e práticas dentro do Shiravakayana, dentro do Mahayana, todas elas, nenhuma delas requer iniciação. Aí a pe mas né, o vídeo da iniciação explica isso, a pessoa está se referindo a começar no budismo. Começar no budismo não é o que a gente está falando em iniciação. Iniciação é um aspecto próprio da prática com deidades dentro do tantra, né. Importante entender isso. Não necessariamente com deidade, tem umas iniciações que até não têm deidade, né, mas nem vou entrar nesse assunto, mas, tem a ver com todas elas têm a ver com o tantra. Aparência, clareza e estado desperto, são esses 3 aspectos, né. Então o comentário ele vai entrar um pouco em detalhe desse, quando eu falo estado desperto aqui, em inglês é uma palavra bem menos carregada, que é awareness. Awareness é um termo notoriamente difícil de traduzir em português. Algumas pessoas gostam de traduzir como percepção, acho horrível. Algumas pessoas gostam de traduzir como consciência, acho ruim, porque as 2 palavras têm terminologia própria dentro do Dharma. Então, ah, quando a gente fala awareness, é essa pura, puro estado de poder ter um objeto de conhecimento, né, vamos dizer assim. Puro estado de abertura. Olha, acho que talvez fique assim. Então, tá acordado, né, não tá dormindo, não tá perdendo as coisas, tá ciente da situação, assim. Né, o próprio Buda, né, tinha essa, mas é uma qualidade da mente, assim, né. E não é uma coisa assim, porque estado desperto, a gente tem que traduzir de um jeito, né, estado desperto é muito místico, é muito budista, né, em inglês é mais despido, assim, awareness, é uma coisa que todo mundo tem, sei lá, às vezes tem política, awareness política, a pessoa é woke, né, hoje em dia se usa essa palavra woke pra dizer, é interessante dizer isso, né, a pessoa tá ciente dos problemas, raciais, sei lá, de identidade, de sofrimento das pessoas, das minorias, assim por diante, aí a pessoa é desperta, né, a pessoa é acordada, porque a outra pessoa ela tá dormindo, não percebe que tem toda essa problemática no mundo, assim, né. Então tem um pouco a ver isso, esse estado desperto, ele é um estado desperto também ciente, né, é o estado desperto que é capaz, que uma das características dele é ter compaixão. Como é que ele tem compaixão?
o Tianenzi, né, Tianenzi ouve os sons, os gemidos, os sofrimentos do mundo, né. Então o nome dele, né, Avalokiteshvara significa aquele que ouve os seres, sons de sofrimento, né, principalmente os sons do mundo são sons de sofrimento, mesmo que não pareçam às vezes. Então aparência, clareza e estado desperto são sinônimos desse êxtase. Então a gente tem essas 3 qualidades. O comentário ele vai entrar aqui a gente, o Mipa Rinpoche claramente está usando vocabulário da Maha-Yoga, que é um tipo de tantra interno, ou seja, bastante avançado, mas é o menos avançado entre os mais avançados. Então, e agora a gente vai entrar no aspecto da Maha-Yoga, que é particularmente ligado à aparência, né. Então 4.2.2.2.1.1.2, aqui o aspecto de aparência são as formas dos corpos de Budas. Então a gente está falando aqui, da prática de deidade, e a gente está falando também do fato que ele vai dizer que eles protegem os seres e os levam à felicidade, enquanto o Sansara perdurar. Então esses Budas e Bodhisattvas, eles penetram no Sansara para ajudar os seres, né. Então é uma coisa dupla, assim, eles vêm e é nós que também praticamos isso que vamos, né. Então essa é a enquanto o Sansara perdurar, eles têm a natureza da compaixão última. Então, enquanto tiver sofrimento, enquanto tiver Sansara, eles vão operar dentro do Sansara para trazer benefício dos seres. Isto é um aspecto de êxtase, né. Então, a grande sabedoria, por sua própria natureza, e isso é um aspecto próprio aqui, né, o comentário, frisa que é um aspecto da Maha-Yoga. Então, se você faz uma sadhana de prática Mahayana, Maha-Yoga, uma prática de visualização de deidade, eles sempre falam isso, que você não se fixa no extremo da Samsara, nem no extremo do Nirvana. Isso daí é uma coisa particular já do Mahayana. Então no Mahayana eles vão dizer assim: "Nós não estamos aqui para atingir Nirvana, nós não estamos aqui para fugir do Sansara", porque atingir Nirvana e fugir do Sansara são os objetivos lá do Shiravakayana. Então no Mahayana é nem isso nem aquilo, nem net, né, nem isso nem aquilo. Então, na Mahayoga, não tem a deidade não se desfaz quando você dissolve ela, e você para não cair no extremo, né, do nirvana, você reproduz a deidade para continuar trazendo benefício. Então, na verdade, ah, tem uma raiz, né, ela está na base, então não se fixa seja na existência ou na paz. Existência é samsara, paz é nirvana, né, então isso é basicamente isso. Então tá além dos extremos de samsara e nirvana, e esse é um aspecto frisado na Mahayoga, e também é frisado nesse aspecto do estágio de consumação da Mahayoga. A Mahayoga, dentre as 3, então são 3 estágios, de tantra interno, né. Ele está falando só dos tantras internos aqui, porque os tantras externos são comuns a todas as tradições tibetanas. Então, o que de o que separa a tradição Nyingma é essa subdivisão do tantra superior, o Tantra, insuperável, né, o Anuttara Tantra é subdividido em 3 categorias: Maha, Anu e Ati. Ati é a grande perfeição na qual ele estava falando antes. Então, eh, Maha, Anu e Ati, eles têm essa característica de união entre, né, vacuidade e êxtase, mas particularmente união entre o estágio do desenvolvimento, no qual você produz o corpo da deidade e assim por diante, e completude, no qual você dissolve o corpo da deidade, ou você faz tem outras práticas que você faz também no estado de completude. Na Maha Yoga, todos os tantras internos têm uma união de completude com trabalham dentro da união de completude com o estágio de desenvolvimento. Então, enquanto você está fazendo o estágio de desenvolvimento, já tem a ideia de completude. Porém, a Maha Yoga ainda frisa o estágio de desenvolvimento. Então, ela tem um pouco mais de elaboração dentro da descrição da deidade e assim por diante, né. Então, tudo isso, na verdade, a gente está falando do êxtase, esse êxtase que está envolvido em produzir esse benefício para os seres e assim por diante, né. Então, quando a gente faz essas visualizações, é curioso, porque, por um lado, não tem mais samsara, por outro lado, os seres estão sendo beneficiados no samsara. Então tem uma coisa de além dos extremos de existência e paz que já está dentro dessa contido nessa prática. Enquanto que nos tantras externos, muitas vezes tem a noção uma noção mais dual, tanto do estágio de desenvolvimento com certeza do estágio do desenvolvimento e da consumação, mas também mais dual com relação a samsara e nirvana, e também mais dual com relação talvez etapas de vacuidade e paz, vacuidade e êxtase, vamos dizer, né. Enfim, tem graus diferentes de união entre esses aspectos, né. E aqui quando ele está falando base, ele está falando daquela pureza primordial, né.
Então a pureza primordial está antes do samsara do nirvana. A prática ela surge desse reconhecimento lá de transpassar lá no início. Então, é engraçado, né, então parece que a prática mais avançada já está presente aqui, né. Então um pouco isso, né. Daí 4.2.2.2.1.2, ao praticar o caminho Evan de êxtase e vacuidade, nessa mesma vida se manifesta a união fruitiva. Então isso aqui é engraçado, porque quando a gente está falando dessas, esse verso se refere a Anu Yoga, né. A Anu Yoga ela tem, também a união entre o estágio do desenvolvimento e da consumação, ela é menos elaborada, né. E o comentário vai entrar em detalhes um pouco, não entrar em detalhes que vai permitir uma pessoa fazer essa prática, mas vai entrar em detalhes explicando que ele está falando aqui, desse tipo de prática que a gente mais associa quando ouve a palavra tantra, né, ou seja, que tem eles falam às vezes tem umas coisas que fala nesses textos sagrados que parecem muito estranhas. Então, depender do suporte do corpo de outra pessoa. É. Então quando fala assim parece super técnico, assim, parece uma coisa, sei lá, às vezes as pessoas estão, mas enfim, né, então é uma pessoa que é uma prática que você faz, que envolve sexualidade mas não é assim, não é como a pessoa está pensando. Então aqui tá falando que tem essa união, quando fala união, né, então tem esse sentido também. A gente inverte um pouco, né, normalmente quando a gente vê um Buda, em união sexual nessas imagens que tem do budismo tibetano, a gente lembra: "Não, não, espera aí, não é bem assim, isso aqui é união de vacuidade com êxtase, ou vacuidade com forma, ou vacuidade com compaixão, meios hábeis", tem várias uniões de vacuidade. A vacuidade ou sabedoria é sempre um aspecto, e do outro lado a gente tem meios hábeis, luminosidade, etcétera, né. Mas enfim, é esse aspecto de união que a gente tá falando. E a sexualidade que tá expressa aqui nessa pintura, é só um lembrete, assim, um mnemônico, é que a gente tá falando que tem um inverso um pouco, assim, então também a sexualidade demonstra essa união, né. Mas não é qualquer sexualidade de qualquer jeito, né. Também não sei, né, em algum nível, né. Alguns professores dizem assim, né, então qualquer pessoa que tá quando tu tá comendo ou quando tu tá, ah, procurando sexo, ou tu tá fazendo sexo e assim por diante, quando tu tá, usufruindo o mundo, tem um pouco um aspecto de querer iluminação nisso, porque tu tá meio que querendo usufruir o êxtase, mas é que como tu tem ignorância, então tu tá buscando o êxtase tu sabe que tem o êxtase em algum lugar, mas tu tá buscando o êxtase externamente, né. Então, daí então esse aspecto aí, tem uma inteligência aqui que dá pra usar esse aspecto como prática. Então é isso que tá se dizendo aqui. Então Maha Yoga, Anu Yoga, e é engraçado que a terminologia toda, né, quando eles vão explicar isso, ela se encaixa, pra cada nível, né. Então, no 4.2.2.2.1.3, então, né, teve 2 versos para no primeiro item desses todos subitens, e daí teve o segundo verso da Anu Yoga, agora o verso da Hatha Yoga, de fato, base, caminho e resultado. Então aqui, base tá ligado a Maha Yoga, caminho tá ligado a Anu Yoga e resultado tá ligado à própria Hatha Yoga. Mas na Hatha Yoga, eles não estão divididos. Quando a gente tá falando de união, cada vez as práticas estão mais elas dentro umas das outras, né. Todas elas confluem umas nas outras. Particularmente, a Hatha Yoga é a que explica todas as outras práticas inferiores, a que possibilita todas as outras práticas inferiores, e é a culminância de todas essas práticas, né. Então, aqui fala da quarta iniciação. Tem um comentário que surgiu no vídeo, que eu vou explicar aqui, que surgiu no vídeo da iniciação, eu vi algumas pessoas comentando, eh principalmente de outras tradições, né, que não conhecem bem como esse processo. Eles ouviram o vídeo e como eu falo de primeira iniciação, segunda iniciação, terceira iniciação, tipos de iniciação e assim por diante, eles acharam que tinha uma espécie hierárquica de que a pessoa vai recebendo iniciações né. Então, em certo sentido, tem esse aspecto de que, tem iniciações que são mais resguardadas e que tu vai encontrar com mais dificuldade, e que tu vai precisar de mais preliminares para obter. Por outro lado, quando a gente fala de primeira, segunda, terceira, quarta iniciação, algumas vezes, no meu caso, por exemplo, acho que a primeira ou segunda iniciação que eu tomei, ela tinha todas as 4 iniciações, né.
Então, cada uma dessas iniciações autoriza um tipo de prática, né. Então, a primeira iniciação autoriza a prática do estágio do desenvolvimento, a segunda ao estágio da consumação, e depois a terceira e a quarta autorizam essas práticas do Dzogchen que a gente está falando ali. E daí eu, né, mal tinha começado, não tinha feito nondro, assim, mas, ao contrário de algumas pessoas que participam dessas, eu ouço o que tá, geralmente eu ouço bem o que tá o que tá sendo falado. Mas mas igual eu era autorizado e não sabia fazer, não sei fazer ainda, na verdade. Então, a autorização às vezes vem antes da pessoa conseguir fazer, né. E daí também não necessariamente, a pessoa vai demorar muito tempo para conseguir essa, não, às vezes, é bem, depende muito de circunstâncias e causas, como é que a pessoa vai conseguir essas, então a quarta iniciação tem a ver com essas práticas, né, que autoriza essas práticas da Hatha Yoga, e aqui a gente está dizendo assim, então, tem essa expressão assim, que é o auge do Vajrayana, a sabedoria autossurgida do estado desperto e vacuidade. Então, awareness e vacuidade unidas aqui, né? Então, isso só é enfatizado no caminho do pináculo Vajra da luminosidade, a Yoga, que é o ponto final em que todos os veículos convergem. Então, ah, é engraçado que a gente estava falando agora há pouco, esse Shamatha, Vipassana, coisas gerais de todos os caminhos budistas, meditação, geralmente a pessoa pensa em meditação silenciosa, e aqui a gente já está botando todo o aspecto do Tantra, e isso é um subitem daquela questão, daquela prática muito fácil lá, para seres que têm qualidades muito extraordinárias e tal, e muito sem esforço, porque ela é cheia de êxtase, né. Agora, a pessoa ouve isso, daí ela acha: "Ah, mas então, né, só ouvir tá", não, quando a pessoa vai lá praticar, hã, a pessoa vai sentir a necessidade dos ensinamentos fundacionais, porque ela logo, logo ela perde o fio da meada do que ela está fazendo, ela não lembra mais o que que é liberação do samsara, o que que é sansara, o que que é nirvana, ela só pensa que a perna dela tá doendo, que a cerimônia não termina nunca, e que ela não entende nada do que tá acontecendo, e assim, né, então a gente passa por esse processo vez após vez, até que certas, né, fichas vão caindo, essa expressão o pessoal não entende mais. Antigamente, quando tinha um telefone na rua, você colocava tinha um dinheiro especial que você comprava no bar, aí você botava ali, e daí quando ia dar a ligação, fazia um cleque, daí você ouvia: "Ah, a ficha caiu, funcionou, vai dar a ligação, porque você gastou a sua ficha com o negócio". Então tem essa expressão, a ficha caiu, que a pessoa, sacou um negócio, entendeu um negócio, né. Então a pessoa vai entendendo e tal, a pessoa vai passar por, enfim, o Vajrayana é um caminho extremamente rápido e efetivo, mas quando a gente tá nele não parece. Parece bem difícil, parece, nossa, parece bem puxado. É porque a gente não tá olhando da perspectiva que a comparação aqui é as 500 vidas que demora para se iluminar no Mahayana. Então 500 vidas servindo os seres, claro, também cheio de êxtase, também com várias facilidades. O Mahayana, assim, comparado com o Shiravakayana, é ficar num hotel de luxo, assim, né, tipo, é muito mais tranquilo, né. E o Vajrayana então, né, mas a gente é um pouco mimado, então até quando a gente tá no Vajrayana, tem esse comentário que a gente tem que fazer, né, pelo menos quando a gente tá nesse caminho que é para os seres que têm maior capacidade, que receberam a bênção do lama, e assim por diante, mesmo assim a gente tá achando que é tão complicado, que é tão difícil. É porque a gente tá achando que o Sansara é fácil ainda. Essa é a verdade. A gente não tem a reflexão fundamental lá sobre os aspectos do Sansara, para entender a complicação que a gente tá, para conseguir entender qual é o valor do ensinamento e o esforço que a gente tem que colocar na direção dele e assim por diante, né. Então, eu peço desculpas que eu não sou capaz de comentar o que tem aqui nesse texto, é uma vergonha que eu esteja tentando fazer isso, mas, né, fica a aspiração de que o contato com essa terminologia seja proveitoso, leve a curiosidade e leve vocês a encontrarem professores autênticos e fazerem essa prática, conhecerem isso de verdade, né. Esse é o objetivo desse canal, esse é o objetivo, né, da minha prática aqui com relação a isso, é fazer as pessoas, né. Outro dia tem uma pessoa que tem uma pessoa que ela comentou pra mim, assim, há um tempo atrás, que ela não tinha possibilidade de, não ia sair de casa para praticar, que ela mora no interior, e as pessoas não deixam ela sair de casa, porque ela é uma senhora idosa, não sei o quê, e não tem jeito dela praticar. Daí eu, né, então tá, não posso fazer nada pela senhora, né,
se você já está dizendo que não vai praticar, não tem muito, né, eu tô tentando a minha tentativa é fazer as pessoas se direcionarem, se colocarem para a prática, né. Eu poderia estar num nível terapêutico, eu poderia tentar estar, né, trazendo algum alívio para os seres em algum lugar, assim, mas eu resolvi que a minha aspiração era de conduzir as pessoas ao Dharma, né, e fazer o Dharma prosperar. Porque de terapia a gente tá cheio por aí, acho que não precisa mais. Então, não que não tenha benefício nisso, acho que as pessoas estão ótimas em fazer isso, mas eu não. E agora mais recentemente ela voltou a falar comigo, porque ela se identificou com o fato que eu falei que, eh, as pessoas queriam ser meus amigos, mas eu nem tinha pensado nela nesse contexto, né, mas enfim. Hã, e ela continua não querendo praticar e tudo, e daí eu comentei assim: "Mas você sabe o que que é? É que é um pouco assim, como você tá tentando praticar, e daí tem um cadáver em cima de você". Porque a pessoa que não quer praticar, ela é um peso morto para nós. Então, se tu tá lidando com uma pessoa que ela já botou na cabeça que ela não vai praticar, não tem porquê. E um pouco, né, eu tento ser cordato com todo mundo e tento trazer o máximo de, né, tento praticar com as pessoas de forma geral, mas particularmente se a pessoa se aproxima com relação pra falar de dharma, e daí a pessoa tem esse tipo de mentalidade, pra mim isso é uma eu não tenho defesa pessoal com relação a isso. Então eu não consigo, dificulta a minha prática, dificulta a minha vida, diminui a minha energia, me faz ficar doente, né. Então eu evito. Que exagero, né. Mas eu sou assim, né, eu sou hiperbólico, né, sempre fui. Não é o Dharma que Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres cientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Cherezi Wante Jinja Soiza Pekajar Produtin Joji Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Conchatus Zetai By Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda do Tem Joji Chime Kwene Pema Samba Sasora Gente Seno Pai Garjuan Shuju Tu Peku Kose Destintes Indar Shinju Jigme Tu Jutru Panangue Wancha Tunga Do Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tinleta Tu Tem Joji Emeja Sum Pemeri Suje Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Droma de Soji Nani Bemelunde do Joji Enenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Conseja Senten Joji Tu Son Sanje Guru Rinpoche Ngondo Kondade Wajin Boja Barche Conselho Tudo da Poça Só Depson Chinji Lapto Soshi Não Sangwe Beja Shiva Dançam Palunje Do Parchinjelo Oma Humbenza Guru Pema Sede Hun Ken Lo Shosung De Lo Che Zalin Sasson Cha Papel Trojo Shosung Nangwa Damidral Do Sungele Show